Olá, vamos juntos a mais uma aula Paraná. Eu sou o professor Neckel, me chamo Wagner Neckel, e nós vamos falar hoje sobre estatística. Na verdade, é a nossa última sequência de aula de estatística. Você fala assim, nossa professor, mas como assim a última? Já foi falado sobre estatística? Claro, nós tivemos algumas aulas anteriores. Se você perdeu, não lembra algum conceito, precisa fazer alguma revisão, acesse as nossas aulas. Lembre que nós estamos no YouTube, nós estamos no aplicativo Aula Paraná, nós estamos na TV aberta e você deve entrar no Classroom, na sua sala virtual, para acesso às atividades, para entrar em contato com o seu professor. Isso é muito importante. Puxa essa aula aqui, vai lá no YouTube, clica em compartilhar, compartilha com os seus colegas, porque assim, quando a gente chama de network, esse bate-papo, essa conversa com um amigo, ajuda demais a entender alguns conceitos também e ajuda também na resolução de alguns exercícios. Então fica ligado. Vamos de estatística, representação gráfica e resolução de alguns exercícios é o que a gente vai falar nessa aula de encerramento de estatística. É claro, nós já falamos algumas vezes nas aulas anteriores, mas vale a pena repetir. Estatística é o ramo da matemática que coleta os dados, que analisa esses dados, que interpreta esses dados e que faz a apresentação desses dados de alguma maneira, para que fique claro e objetivo o que foi pesquisado. Nós já falamos nessas aulas de estatística de população e amostra, de variáveis qualitativas e quantitativas, distribuição de frequência, medidas de tendência central. Na última aula nós falamos das formas diferentes de fazer a representação gráfica desses dados analisados e hoje nós vamos resolver alguns exercícios com vocês. Lembra que estatística no nosso cotidiano está presente em várias situações. Pesquisa, satisfação de cliente, densidade demográfica, o melhor jogo. Você nunca chegou para os amigos e falou, nossa, mas esse jogo é muito legal. A gente sempre está todo dia fazendo basicamente pesquisa e perguntando as coisas para um para outro. Né? Mas qual que é o melhor youtuber? Vamos classificar os youtubers que a gente conhece. Também é uma forma de fazer estatística, de realizar coleta de dados estatísticos. A análise de dados e gráficos, isso é fantástico, né? Você olhar para um gráfico, saber interpretar o que o gráfico te passa de informação, também é parte importante aqui dessa disciplina da matéria de estatística. Nós, em uma aula anterior, falamos da tabela de distribuição de frequências. A gente falou da frequência simples, da frequência simples relativa, da frequência acumulada e da frequência acumulada relativa. É uma tabela com a variável e essas frequências todas analisadas. Nós vamos revisar aqui também em alguns exercícios. Mas é importante falar de outros conceitos que estão envolvidos nessa tabela de distribuição de frequência. Ou seja, quando eu faço uma pesquisa, essa pesquisa me traz dados. Eu posso trabalhar esse dado sem agrupamento. Porque os dados são muito homogêneos, são muito iguais e parecidos, eu não preciso colocar em uma tabela. Mas, normalmente, quando esses dados são heterogêneos, muito diferentes um do outro, eu preciso agrupá-los. Quando eu faço um agrupamento, eu posso fazer esse agrupamento de uma forma simples, sem intervalo de variação, ou com intervalo de variação, e alguns outros exemplos nós já vimos. Olha só o formato de tabela que a gente vem trabalhando. Tem outros conceitos envolvidos nessa tabela. Aqui mostra a distribuição de frequência dos valores em reais de locação de imóveis na cidade. Então aí na sua cidade foi feita uma pesquisa e a gente percebeu que 5 imóveis têm preço de locação entre R$300 e R$400. Um outro dado importante aqui, informação, olha só, 15 imóveis têm preço de locação entre R$600 e R$700. Ah, professor, essa tabela nós já vimos em outra aula. Isso, mas existem outros dados importantes aqui que a gente precisa analisar. Olha só, esta é a nossa variável preço de locação, é uma variável dentro
da tabela de distribuição com um agrupamento. Então, todos os dados, 60 dados coletados de preço de locação, foram agrupados. E eles foram agrupados com intervalo de classe. O que você está vendo aqui é o intervalo de classe. O que é esse símbolo, professor, entre o 300 e o 400? Esse símbolo significa que o 300 faz parte desse intervalo, é um intervalo fechado em 300 e aberto em 400. É a teoria dos conjuntos, né? Quando a gente analisou a teoria dos conjuntos, como você viu com o seu professor, conjunto no intervalo aberto, fechado, basicamente o conceito é esse. 5 imóveis têm preço de locação entre 300, mas menor que 400. Porque se eu tivesse feito a pesquisa e o valor de locação fosse R$400, eu não ia contabilizar esse imóvel nessa primeira classe, nesse primeiro intervalo. Eu vou contabilizar ele no segundo intervalo, onde começa com R$400. Então entenda, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 classes. Então, cada linha da minha tabela é chamada de classe. Essa classe tem uma variável contínua, agrupada com intervalo de classe. Os primeiros valores são os limites inferiores e o segundo valor é o limite superior de cada classe. Então, vamos olhar a última classe aqui, de 700 a 800, tem 8 imóveis. Eu posso afirmar que esses 8 imóveis têm preço a partir de R$700 até um valor menor de 800. Basicamente é essa análise que a gente faz. Existe um outro conceito também chamado de amplitude. Amplitude, a gente chama de range, é a diferença entre o menor e o maior valor de variável. A nossa variável aqui é preço de locação. Então, quando eu faço preço de locação, qual é o menor preço que apareceu na pesquisa? O menor valor de locação da pesquisa? Ah, é o 300, professor. E qual foi o maior valor que apareceu na pesquisa? 800 é o meu maior valor de locação. Então, 800 menos o 300, eu tenho 500 de range, R$500 de amplitude, ou seja, de diferença entre o maior e o menor valor. Eu posso fazer a amplitude total da pesquisa ou eu posso fazer a amplitude de cada classe. Se você perceber, a diferença entre o valor, o limite inferior e o limite superior em cada classe é sempre R$100. A gente faz isso mesmo, a gente monta a tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe e no intervalo é o mesmo para todas as classes. Se você olhar, R$100 em cada classe, 5 classes, R$500 de amplitude total. 100 de amplitude em cada classe, 500 na pesquisa toda. Ok? Outros conceitos bem importantes para a gente seguir com a nossa aula. Olha só, agora a tabela com todos os dados da distribuição de frequência. É a tabela anterior, eu já carreguei todas as informações para vocês, vocês devem lembrar, né, nas aulas anteriores. Se você não lembra, corre lá, revisa, para essa aula, volta lá, para entender um pouco mais dessas frequências. A frequência relativa é a porcentagem da frequência simples. A frequência acumulada é um acumulativo, né? Acumulado da frequência simples. E a frequência, esse F maiúsculo R, é a nossa frequência acumulada relativa, é a porcentagem da frequência acumulada. Se você observar nessa tabela, o professor colocou uma coluna a mais. Eu tenho uma coluna aqui de variável. Essa coluna de variável, ela precisa aparecer quando eu tenho uma distribuição de frequência com dados agrupados com intervalo de classe. Então, eu preciso de um valor representativo para a primeira classe. Eu posso falar que é de 300 a 400, mas eu preciso de um valor médio que represente esta classe. Porque quando eu for tirar uma informação, eu posso dizer o seguinte, ó, na terceira classe, 20 imóveis estão com preço de locação entre R$500, a partir de R$500, menor que 600. Ou eu posso falar que esses 20 imóveis pesquisados têm um valor de locação em média de R$500. Por que em média?
que esse valor da coluna de variável é o ponto médio da classe. Então, eu tenho o ponto médio de cada uma das classes. Como que eu encontro esse ponto médio, esta variável? Eu calculo uma média aritmética. Pego o limite inferior, olha só na tela, pego o limite inferior, pego o limite superior, eu somo os dois valores e divido por 2, que é uma média aritmética. Então, 500 mais 600, 1.100, dividido por 2, 550. Então, tem muita informação que a gente pode tirar de uma tabela de distribuição de frequência. Muita informação mesmo. Principalmente agora, nesse caso que os dados estão agrupados com intervalo de classe. Ah, olha só, esses dados foram necessários para serem agrupados com intervalo de classe, porque quando se coletou os valores de locação dos imóveis, eram muitos valores diferentes. Foram 60 imóveis pesquisados e provavelmente foram 60 resultados diferentes, ou não, um ou outro parecido em relação à locação. Então, precisou organizar isso em forma de tabela e utilizando intervalo na nossa variável. Bem, agora é com você. A gente falou de outros conceitos da tabela de distribuição de frequência e olha as perguntas que o professor Neco está fazendo para você aqui. Qual a amplitude total da distribuição? Qual a amplitude da terceira classe? Primeira, segunda, terceira classe. Qual é a amplitude? Qual a diferença dos dados na minha variável contínua aqui? Terceira pergunta. Quantos imóveis possuem seu preço de locação entre R$ 500, inclusive, que inclui o 500, e 700? Entre 500 e 700. Entre 500, você vai onde o limite inferior é 500. Até 700, você para no 700 como limite superior. Bem, vai ficar aqui na tela uns minutinhos para você pensar e responder, e eu já volto conferindo as suas respostas.
E aí, analisou a tabela? Conseguiu responder? Vamos conferir. Qual a amplitude total da distribuição? Vamos lá, o limite inferior, o menor valor de pesquisa foi 300. O maior valor de pesquisa foi 800. Então, 800 menos 300, R$ 500 de amplitude total na distribuição. A diferença entre o menor e o valor de locação dos imóveis. Segunda pergunta, qual a amplitude da terceira classe? Vamos lá, primeira, segunda, terceira classe, a variação é de 500 a 600 reais. Então, a diferença entre 500 e 600 reais, 600 menos 500, 100 reais de amplitude na terceira classe. Inclusive, ela é igual para todas as classes. E aqui uma interpretação show de bola, hein? Quantos imóveis possuem preço de locação entre 500, inclusive, começa no 500, até 700? Então, quantos imóveis? 500, de 500 a 600 eu tenho 20. De 600 a 700 eu tenho 15. Então, quantos imóveis entre 500 e 700? 20 mais 15, 35 imóveis. Lembre que o 500, o valor 500 faz parte dessa classe, entra nessa análise. O 700, ele é um valor final, mas é com intervalo aberto, não inclui o valor de 700. Nesses 35 não tem, você pode afirmar, não tem nenhum preço de locação de 700 reais. Como assim, professor? Olha, se tivesse na pesquisa um valor de 700, ele com certeza seria contabilizado na última classe aqui, onde inicia com 700. Por isso que o professor coloca 500, inclusive, até 700, mas a gente imagina que é o valor menor que 700. Então, resposta, 35 imóveis. Ainda com você, mais um pouquinho. Olha a tabela e responde as seguintes perguntas. Qual a frequência relativa da quinta classe? Lembra? Relativa simples da quinta classe, está na tabela, mas eu não vou apontar, porque o professor fica com vontade de dar a resposta, mas não vai acontecer. Só depois a gente voltar da parada aí. Qual a frequência acumulada da quarta classe? E qual o percentual de imóveis cujo preço de locação está menor que R$ 600 reais? Uns minutinhos e a gente volta com a resposta.
Deu certo? Conseguiu responder? Estamos de volta. Vamos olhar a tabela e juntos encontrar a solução de cada uma das questões. Qual a frequência relativa da quinta classe? Então vamos lá, quinta classe. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. É a última classe. A frequência relativa, que é a nossa frequência simples relativa, está dizendo aqui 13,33%. De onde veio esse dado, professor? 8 dividido por 60 vezes 100. Lembra que a porcentagem é calculada na frequência simples relativa a partir do valor da frequência absoluta, né? Da nossa frequência simples, 8. Então, a resposta aqui da primeira questão, 13,33% dos imóveis tem preço de locação entre 700 e 800. Segunda pergunta, qual a frequência acumulada da quarta classe? Frequência acumulada até a quarta classe. Primeira, segunda, terceira, quarta classe, eu já tenho pronto aqui na minha coluna de frequência acumulada. Olha só, frequência acumulada 52. Eu posso afirmar que 52 imóveis têm preço de locação menor que R$ 700. Pega todos os imóveis desta classe e de classes anteriores, porque é acumulado. Pega todos, o 15, o 20, o 12, o 5, essa soma são 52. Última perguntinha, qual o percentual de imóveis cujo preço de locação está menor que R$ 600? Então, para saber qual é o preço que está menor que 600, eu vou no acumulado, em uma das minhas frequências acumuladas. Como pediu o percentual, eu vou na minha frequência acumulada relativa e vou lá naquela classe onde tem os 600 como limite superior. A gente está falando aqui da terceira classe, olha só. Terceira classe tem os 600 como limite superior e a minha porcentagem de imóveis é de 61,67%. 61,67% dos imóveis tem preço menor que R$ 600. Olha só, um dado importante sobre as tabelas também têm fonte. Essas o professor não colocou, que são dados fictícios, né? Elaborados para aula, mas é sempre importante, quando se criar a tabela, faz a pesquisa, ou quando se apresenta uma tabela de dados, tem que colocar a fonte de onde você tirou as informações. Bem, mas a aula não é só de exercício e distribuição de frequência. Nós vamos falar aqui de, principalmente, média e moda para cálculo desses tipos de dados apresentados. A gente está falando aqui de uma tabela de distribuição de frequência e ela tem a minha variável expressa aqui, apresentada de uma forma com intervalos, né? São dados agrupados com intervalo de classe. Então tem uma maneira diferente de calcular a média quando eu tenho essa tabela pronta, certo? Porque a média aritmética normal, a gente soma todos os dados e divide pela quantidade de dados. Aqui na tabela não, a gente vai em busca de algumas informações. Antes de falar deste cálculo, eu quero mostrar a equação. Vou mostrar aqui no quadro a equação que determina o valor de média quando eu tenho esse tipo de distribuição. Me acompanha aqui no quadro, por favor. Média, que é o nosso x barra, para dados agrupados com ou sem intervalo de classe. É o mesmo raciocínio. A gente tem que a média vai ser o somatório do produto da frequência pela variável, ou seja, eu vou multiplicar a minha frequência pela variável e vou somar todos esses valores, desde a primeira até a última classe. Eu vou também dividir esse valor de soma pelo nosso valor de n. Professor, o que é o n? O n é o somatório de todas as frequências. Essa é a equação que determina o cálculo de média para dados agrupados. Com e sem intervalo de classe. Sem intervalo de classe, a própria variável já está declarada na coluna. Com o intervalo de classe, a variável não está declarada na coluna, mas a gente acrescenta uma coluna da variável x.
Lembra? No início da aula a gente falou que esse x representa aqui o ponto médio de cada classe, ou seja, a soma do limite inferior com o limite superior, divide por 2, dá o ponto médio da classe. Ponto médio da classe. A média da pesquisa é outra coisa, calculada por esta equação aqui. Somatório de f vezes x, ou seja, multiplica frequência pela variável, soma tudo e divide pelo número de dados da pesquisa. Se você olhar para essa tabela, na última coluna o professor já faz isso. Eu tenho a minha variável, que é o ponto médio de cada classe, eu tenho a minha frequência absoluta, a minha frequência simples, e eu tenho aqui uma coluna da multiplicação dos dois. O x vezes o f, né? O f vezes o x. Então, multipliquei 350 por 5, deu 1.750. Multipliquei 400 por 12, deu 5.400. E a soma de tudo isso, aí eu vou lá na última coluna e faço a soma. A soma dá 3.900. Eu vou pegar esse 3.900 e dividir por 60, que é a aplicação da equação do cálculo de média. 33.900 dividido por 60. Vai dar a média da distribuição. E na tela eu já tenho a resposta. Observando essa tabela, a média, o valor médio de locação dos imóveis da sua cidade, ou da minha cidade, ou da cidade da onde foi feita a pesquisa, é de R$ 565. E a moda é 550. Você fala assim, professor, mas a moda é 550? Mas o que é moda mesmo? Lembra que a moda, nos dados não agrupados, era o valor que mais aparece. Para dados agrupados também, é o valor, é a variável que tem a maior frequência. Na tabela, a variável que tem a maior frequência, qual é a maior frequência? 20. 20 imóveis têm preço de locação entre 500 e 600. Eu posso falar que a moda seria o intervalo de 500 a 600, mas eu uso o valor de referência, que é o ponto médio. Então, a moda dessa pesquisa, a moda é cobrar, nessa cidade, é cobrar R$ 550 de locação. Os valores são muito próximos, né? Vale lembrar que medida de tendência central, média e moda, até mesmo a mediana, são valores que ficam muito próximos, que mostram a tendência, o coração da pesquisa. Olha só, é possível transformar isso aqui em gráficos. Na aula anterior nós vimos a representação gráfica de como mostra aí a interpretação dos dados. E eu deixei aqui um histograma pronto para vocês, para a gente olhar, e também um gráfico de setores, prontinho, para a gente também analisar, que são gráficos referentes à própria pesquisa que a gente acabou de mostrar aqui. O histograma, olha só, cada intervalo de classe mostrado na variável independente, né? A nossa variável independente aqui, que são os preços de locação. Aqui no eixo vertical, quantidade de imóveis e um histograma mostrando isso. Não tem fonte, porque são dados fictícios, né? Dados didáticos para a aula. Aqui eu tenho um gráfico de setores, o famoso gráfico de pizza. Olha só, com as legendas, cada intervalo de preço de locação com o seu respectivo percentual de frequência simples e relativa. 33% dos imóveis com preço de 500 a 600, 14% dos imóveis com preço de 700 a 800. Interpretação, gente. Apresentação gráfica. E para fechar a nossa aula, eu vou deixar na tela uns minutinhos essa questão do Enem, questão da prova do Enem. Ela trabalha os dados não agrupados, são aqui os gols marcados, quantidade de partidas, os dados agrupados, desculpa. Estão agrupados, mas sem intervalo de classe. Aqui tem 5 partidas, foram 0 gols marcados.
3 partidas com 1 gol marcado. Então, é uma tabela de distribuição de frequência, com dados agrupados, sem intervalo de classe. Não tem intervalo porque não tem aquela de 0 a 1, de 1 a 2. Não, o próprio 0, 1, 2, 3 e 4, esses valores são as nossas variáveis. Nós vamos olhar para isso aqui agora e resolver a questão. Eu vou dar um tempo para você ler, calcular média, moda e mediana, e a gente volta com a correção do exercício. E para corrigir esse exercício, vamos ler o enunciado primeiro. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos
jogos o time marcou aquele número de gols. Se X, Y e Z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda, X é a média, Y a mediana e Z a moda dessa distribuição, então qual é a alternativa correta? Bem, a tabela mostra os dados, numa tabela de distribuição de frequência, com dados agrupados sem intervalo de classe, porque a primeira coluna mostra direto as nossas variáveis, que são o número de gols marcados. E na coluna aqui da direita, a nossa frequência simples absoluta. Em quantas partidas foram marcados 0 gols, em quantas partidas foi marcado 1 gol só, quantas partidas foram marcados 2 gols. Para a gente não precisar preencher toda a tabela com frequência simples, absoluta, multiplicar a frequência pela variável, como a quantidade de dados é uma quantidade pequena, se você somar aqui as frequências, vocês vão perceber que são 20 partidas, nós podemos tratar esses dados como dados não agrupados. Vamos resolver isso no quadro. O professor já deixou pronto aqui para vocês, para a gente analisar junto. 20 partidas, então eu coloco a sequência, primeira partida 0, 0, 0, 0, 0, são 5 partidas de 0 gols. Coloco isso em ordem crescente, lembra? Nas aulas anteriores a gente falou de mediana. Quando fala de mediana eu preciso, como é um valor de posição na pesquisa, que divide a pesquisa 50% maior, 50% menor, eu preciso que os dados estejam em ordem crescente. Ah, eu não lembro? Volta na aula anterior, pesquisa sobre, para a gente dar continuidade aqui no exercício, nesse entendimento do que é a mediana. Mas, enfim, os dados foram colocados em ordem crescente, do mesmo jeito que indicados na tabela. 5 partidas de 0 gols, 3 partidas com 1 gol, e assim por diante. Vamos para a média primeiro. A média, eu poderia fazer a soma de todas as variáveis e dividir pelo total. Mas como a tabela já traz no exercício a quantidade de 0 gols, a quantidade de 1 gol, eu vou só multiplicando a variável pela frequência e faço essa soma. Então, 0 vezes 5, mais 1 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 3 vezes 3, para saber essa soma de todas as minhas variáveis da pesquisa. Essa soma dá 45. 45 dividido pelo total de dados da pesquisa, que é o nosso cálculo de média, eu tenho uma média de 2,25 gols por partida. Essa é a interpretação desse resultado. Esse time de futebol, ele faz, em média, 2,25 gols por partida. Vamos à moda. Moda é a variável que mais aparece. Infelizmente, né, para a tristeza da torcida, a moda desse time é não fazer gol. A moda do time é não fazer gol, porque a moda aqui é 0. Ah, professor, mas ele fez gol em vários outros. Teve até um jogo que ele fez 7. Pois é, mas a gente tem aqui 0 é a variável que mais aparece, então a moda é 0. Mediana, valor posicional. Como eu tenho 20 dados no exercício, 20 variáveis, eu vou pegar as 10 primeiras e as 10 depois e observar entre a 10ª e a 11ª, que são os dois valores do centro, fazer uma média aritmética para descobrir a mediana. Metade de 20 é 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em ordem crescente, parou no número de gols igual a 2. O próximo seria o 11º, número de gols igual a 2. Então, como o meu número de dados é um número par, eu vou precisar pegar os dois dos valores do centro, da posição, de ordem crescente dos dados, e fazer uma média aritmética para descobrir a mediana. Mediana, então 2 mais 2 divide por 2, 2 mais 2 são 4, divide por 2 dá 2, a mediana aqui é 2. Ou seja, eu posso afirmar que em 50% das partidas o time fez 2 gols ou menos.
de 50% das partidas realizadas, ele fez 2 gols ou mais, que é o valor de posição central da pesquisa. Bem, para responder o exercício chamou a média de X, chamou a moda de Z e chamou a mediana de Y. E dentre as alternativas, a letra E responde. Letra E é a resposta certa. Z é menor que Y, que é menor que X. Ou seja, a moda é menor que a mediana, que é menor que a média. Resposta certa, letra E. E essa foi mais uma aula de matemática. Fiquem bem, nós nos vemos nas aulas seguintes. Não perca!